que se o Temer sancionar, que eu ainda estou preocupado, ainda não funcionou. Se o Temer sancionar, ele vai cobrar caro por isso. Ele vai cobrar muito caro. E aí, né, isso que o Zé Francisco estava falando, 241, ele não só nos detona a nossa carreira, mas destrói o serviço público, gente. Destrói. É uma PEC, gente, uma PEC. Pode vir qualquer governo, qualquer congresso, pode ser... É Constituição que eles querem colocar. Uma PEC para destruir o serviço público. Vocês imaginam assim, ó, em 20 anos, quanto aumenta a população brasileira? E congela o gasto na receita. Ou seja, aí a gente vê a dimensão dos ataques que esse governo está fazendo contra nós. Não tô defendendo o anterior. Não estou defendendo o anterior. Mas nós lutamos, quando era Fernando Henrique, nós lutamos contra o Fernando Henrique. Quando era Dilma, nós lutamos contra a Dilma. Enterramos a Dilma várias vezes, inclusive. E agora, eu estou falando do Temer. Então, gente, e aí, como aquele expediente que a gente conhece tão bem, que é utilizar a imprensa, é o conhecimento do Goebbels. Gente, né? Todo mundo sabe. Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Vai lá qualquer um de nós falar para um parente nosso, para um amigo nosso, e às vezes até para um colega nosso, né? Gente, a Previdência não é deficitária. Gente, mesmo que a Previdência fosse deficitária, ela é um serviço público. É muito mais... Eles estão fazendo isenção das grandes empresas. Acabaram de votar uma medida para diminuir o imposto, para que as grandes multinacionais mandem dinheiro para fora do país. Não, mas como não é deficitária? Tem que tirar de algum lugar. A população está envelhecendo, não sei o quê. É o mantra que está na cabeça de todo mundo e é difícil a gente convencer que não é assim. Claro, a gente aqui tem que fazer um seminário, aqui nós temos que fazer um seminário, para que venham os colegas que têm informações técnicas, né? O pessoal da Receita, o pessoal que tem dados concretos, e venham com a contundência que eles têm sempre, né? Para colocar a realidade, para a gente inclusive se armar, né? Para a gente estar mais armado, para poder debater para os nossos colegas, para poder se contrapor a essa mentira repetida várias vezes. Mas o enfrentamento à reforma da Previdência, o enfrentamento ao 241, o enfrentamento ao 257 e a todos esses ataques que eles estão fazendo por aí, não tem como ficar só nas nossas costas. Não tem como ficar só nas costas do Judiciário. A gente sabe que o Judiciário tem sido a vanguarda da luta no último período, pelo menos dentro do serviço público. Quem tem colocado milhares nas ruas em Brasília foi o Judiciário. Mas nós temos que começar a puxar a orelha dos nossos colegas também, do resto do serviço público, porque nós temos que fazer um movimento conjunto. O Judiciário não vai derrotar sozinho a reforma da Previdência. O Judiciário não vai derrotar sozinho esses ataques que eles estão prevendo. Nós temos que juntar todos os servidores públicos. E vai ter pautas, inclusive, que nós vamos ter que juntar todos os trabalhadores desse país. Né? Nós vimos anteontem, né? Alguém falou em 80 horas. Né? Depois disse que não falou, mas ele citou um exemplo lá de, 60, 80 horas semanais. O negócio é o seguinte, é claro, existe uma crise econômica que não está prejudicando a renda dos ricos, que eles continuam muito bem. Inclusive teve uma pesquisa da Folha de São Paulo que diz que os 10% mais ricos estão ganhando mais dinheiro hoje do que um ano atrás. Folha de São Paulo. Né? Estão ganhando mais dinheiro hoje do que um ano atrás. Né? Mas que eles estão querendo jogar isso nas costas nossas. Não nas costas de quem sempre ganhou dinheiro com o mercado financeiro, né? Que a gente ouvia falar, não, porque eu investi tanto e depois tirei 10 vezes mais. Não é esses aí que vão ser pagos, que vão puxar a crise. Eles vão jogar isso nas nossas costas. É isso que está em jogo. E aí a gente vê o seguinte, né? Tem alguns sindicatos, né, que já estão chamando gente para se mobilizar contra o Temer. Que já estão chamando gente para se mobilizar contra o Temer.
É muito bom isso. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. E se a gente vai conseguir, inclusive agora, essa assinatura do Temer, é mostrando para ele o potencial que tem. E se ainda quem está se mobilizando contra o Temer, ou pelo fora Temer, é um setor mais, podemos dizer assim, alguns podem ser mais político, mais de vanguarda e tal, o Temer tem que saber, esses estão dando início ao enfrentamento ao governo Temer, o Temer tem que saber que daqui a pouco, quando ele for colocar esses projetos, que vai ser o conjunto da categoria que vai saber que ele é nosso inimigo. Se muitos ainda não perceberam isso, né, e tem o nosso respeito, né, a gente percebe as coisas no concreto, quando a gente vê as coisas no concreto, não é a partir de discursos ideológicos que a gente percebe as coisas, né? Mas se muitos ainda não perceberam isso, o Temer tem que saber, inclusive a partir de quem já está chamando fora Temer, que daqui a pouco esse fora Temer vai abranger toda a nossa categoria se ele quiser implementar esses projetos. E a gente sabe que ele tem comprometimento com a Fiesp, com a Bolsa de São Paulo, né, com o PIB, que a empresa chama o PIB nacional. Ele tem comprometimento para tentar. Ele está aí para isso, aliás. Ele está aí para isso. Então essas reformas, elas são do PT, do PMDB, do PSDB, de todos esses partidos. E nós, para nos contrapor a isso, temos que ter uma ação política, sim. Nós temos que ter uma ação política, por quê? Porque a nossa luta não é só por causa da nossa pele e da nossa situação. Não é só pelo... a gente luta pelo nosso direito, porque a luta pelo nosso direito é uma luta justa. A gente fala para a população lá fora e faz carta aberta para a população para falar da nossa situação específica, porque a luta pelo nosso direito é uma luta justa para toda a sociedade, que é a luta pelo serviço público, que é a luta pela valorização do trabalhador, porque se não é valorizado o trabalhador do serviço público, não é valorizado também da iniciativa privada, e vice-versa também. Então, por isso, né, que nós temos que colocar claramente quem é o Temer. Assim como sempre a gente colocou claramente que a Dilma era nossa inimiga, nós temos que colocar claramente que o Temer era nosso inimigo. Colocar com calma para os colegas que ainda não perceberam, mas colocar com firmeza, né? Esclarecer essas mentiras repetidas várias vezes. E puxar a orelha dos outros sindicatos, dos colegas das outras categorias, porque nós temos que construir uma luta conjunta. Eu não sei se esses grupos parlamentares resolvem, se não resolvem. Pode até ser bons, mas não é no gabinete que a gente vai resolver isso. Vai ser nas ruas, né, como a gente sempre, né, resolveu qualquer coisa. Ô Davi, mas deixa eu curtir um pouquinho a queda da Dilma, porque, pelo amor de Deus, viu? Não dá, não dá para aguentar. Então, por enquanto, eu não estou fora Temer, não. Eu estou aguardando as novas medidas, porque não finalizou ainda. Esperamos o tchau definitivo. Olha aqui, deixa eu falar aqui. Por acaso eu peguei aqui, eu tive conversando com alguns servidores do TRE e falando sobre alguns direitos nossos lá. E por acaso eu abri aqui e vou ler para vocês que a gente e condiz também para o que a gente está falando. Direito não se perde, mas amplia-se. Então, o que a gente está realmente trabalhando aqui é a luta permanente de perdas de direitos dos trabalhadores. Nós conseguimos nossos direitos, esse que tem até hoje, há 100 anos atrás, vamos colocar aqui, no início do século XIX, e já vindo atrasado, porque o sindicato entrou no Brasil já 100 anos depois da Europa. Não é isso, Luiz? Luiz que é muito... Então, nós somos bem atrasados nessa questão de direito. Naquela época, a criança trabalhava, não tinha horário, não tinha férias,
Então, a terceirização está vindo aí para isso, essa perda de todos esses direitos, aliás, que foram conquistados pelos trabalhadores. Não foi governo nenhum, nem Getúlio Vargas que deu a CLT. Foram conquista dura dos trabalhadores nas ruas. Então, essa luta permanente de luta de direitos, gente, a gente tem que estar bem atenta, e somos nós realmente que estamos mobilizados. As 3 revisões salariais que nós tivemos foi com luta. Foram as 3 revisões salariais, e esse agora, que contemplamos, que o Temer está nos beneficiando com ele, que eu estava em Brasília e foi os próprios deputados falaram que, aliás, vou falar para vocês, o PT, o conjunto PT, todos estavam a favor do judiciário, eu não sei por quê. A Gleice Hoffmann, o Lindenberg, Então, foi deixado bem claro que a mobilização, a greve do ano passado para a derrubada do veto, ela foi fundamental, ela ficou na história. Foi comentado lá na CAI pelos senadores, inclusive até da fala das vuvuzelas. Então, o que eu falo vuvuzelas porque incomoda. Greve tem que incomodar. Luta tem que incomodar. Luta não é sentado comodamente cada um de sua poltrona. Então, e diante da mobilização, vocês sabem quem é que está na luta aqui, como que é a estratégia que faz para poder conquistar os direitos. A Rosilene falou sobre a tropa de choque. Isso em todas as greves, em todas as que eu sempre estive presente, já fiquei 15 dias todos esses 3 revisões salariais. Como que é colocado, nós somos tratados de uma forma, e eu não tenho nem ideia, de tirar a gente de uma sala, trancar a sala e não permitir que você entre de novo e deixar a gente lá do lado de fora. Então, a tal falta de respeito, isso sempre houve. E a gente que é importante dentro desse critério todo, né? Então, a mobilização para a luta, porque a conquista sempre está dentro do que a gente pode fazer. E a gente sabe como é feita as estratégias dentro lá dos parlamentares. Como o Daí falou, que não é só lá dentro. A luta é aqui fora. E a gente gritando lá, porque senão a gente é político só, porque senão a gente teria derrubado o veto. Eu queria colocar outra coisa, é por causa que me falaram sobre o direito da gente conquistar lá no TRE sobre as 7 horas. Então, aqui fala que na Bahia, a luta pela manutenção da jornada de 10 horas começou pela categoria. Olha para você ver. Então, em reunião com o diretor, houve uma comissão formada por servidores, eleito em assembleia. Gente, isso tem que ser legalizado para não ficar uma coisa paralela com organizações fora do sindicato. É muito bem claro isso. Eleitos em assembleia setorial mais sindicato. Para você atuar lá dentro, e o sindicato faz um requerimento para a gente trabalhar, né, Fernando? Foi a pedido do Fernando Neves, para a gente trabalhar pela manutenção das 6 horas, inclusive na jornada eleitoral, quando o período eleitoral, porque lá a gente trabalha 6 horas, 2 anos, 7 horas em outro. E que temos, inclusive, contenção de despesa agora. Não tem nada a ver, porque você trabalhando 7 horas, já que a gente trabalha 6, você vai ter 1 hora que vai acumular no banco de horas, não é isso, Fabiano? A partir porque a gente vai trabalhar 7 horas, não adquire 1 hora. A partir de quando você vai adquirir? Independente, Independente se 6 ou 7, é a partir do 8º que ganha hora extra. Pecúnia. A partir da 7ª compensação. Não, 8º. Isso é igual a Tá, então tá. Mas o que a gente está discutindo aqui é para que o Fernando pediu para o sindicato atuar para a manutenção das 6 horas, mesmo em período eleitoral. Então, com relação a isso, é o que eu estou falando. Para a gente organizar o pessoal do TRE, organizar em comissão, eleito em assembleia, uma comissão,
que para essa comissão trabalhar lá com a direção do TRE, junto com o sindicato. Então, finalizando, é disso que eu estou falando, e luta, para falar nessa luta permanente. Aí, finalizando, gente, é porque eu estava procurando aqui o que eu queria falar. Os servidores públicos federais, nós estamos junto com eles, viu? Desde anteriormente, quando nós conseguimos os 15% que o judiciário recebeu de carona dos servidores públicos federais. Nós temos uma reunião permanente, até audiência com os servidores públicos federais, de um âmbito geral. E, no caso, a FENAJUF participa dessas audiências. Isso que eu quero deixar bem claro. O judiciário está junto com todos os sindicatos, com todos os poderes federais do Brasil. Obrigada. Fazer uma manifestação, por favor. 7h20, Não cheguei a 10. Ah, meu Fernando. 30 segundos. 30 segundos. Pessoal, eu queria deixar uma sugestão para a Assembleia, que nós assim colocássemos em pauta, em discussão aqui, tá? Os assuntos pertinentes à pauta. Por exemplo, nível superior não foi abordado, eu acho importante a gente abordar, tá? Votar, discutir, debater isso aqui, porque senão nós vamos ficar até 8 horas da noite discutindo aqui, gente, por gentileza, né? 20 segundos. Pessoal, dentro do que o Fernando falou aqui, muito bem, sabe? A gente está falando de Previdência, a gente está falando de outros assuntos, não. Vamos nos ater agora à Previdência. Né? Por exemplo, eu vou falar de Previdência só, os outros assuntos ficarão na ordem ali que foi estabelecida pela própria mesa e no chamado da Assembleia. Só esclarecer. Peraí, depois, por favor. Foi perguntado aqui pelo Brandt, que até já foi embora, por que os outros sindicatos e a FENAJUF não estão participando dessa questão previdenciária, da frente parlamentar, que o Citraeng tanto noticiou. Eu pergunto ao Citraeng, por que a FENAJUF não está fazendo isso, por que os outros sindicatos não estão fazendo? O sindicato, o Citraeng, é filiado à FENAJUF. Eu acho que tem que oficiar a FENAJUF, é uma proposta minha, para perguntar para ela o que a FENAJUF está fazendo em relação à Previdência. Ela está participando dessa frente parlamentar? Perguntar aos outros sindicatos também, e o Citraeng vir aqui falar para vocês, ó, a FENAJUF está fazendo isso. Né? Isso tem que ser, é o Citraeng que é afiliado à FENAJUF. É ele que tem que dar conta do que a FENAJUF está fazendo. É o Citraeng que tem que cobrar da FENAJUF. Foi falado aqui também que o Citraeng passa R$46 mil para a FENAJUF. Eu volto a falar, o Citraeng tem que cobrar da FENAJUF o cumprimento das suas obrigações estatutárias. Tem que perguntar, FENAJUF, você está cumprindo o estatuto? Né? E tem que trazer isso aqui para você. Se não estiver cumprindo o estatuto, quem tem que cobrar é o Citraeng, que está passando R$46 mil por mês, segundo o Igor. Né? Essa é a minha sugestão e proposta. Em relação à Previdência, se perguntar também o que a FENAJUF tem feito, inclusive nos últimos 3 anos, que eu lembro que aqui em Minas Gerais nós tínhamos 2 coordenadores da FENAJUF aqui, o Alexandre Magnus e o Carlos Humberto, que foram coordenadores da FENAJUF por 3 anos, e perguntar também para a FENAJUF o que ela fez nesses anos passados. É isso. Pessoal, o NS, como sempre, ficando por último, né? Nós tratamos agora da Previdência, que é um assunto muito mais abrangente, que diz respeito a todos os servidores públicos, e deixamos de lado uma situação específica e urgente como o NS, ficando para trás. Eu fico ali ansioso, venho aqui na mesa conversar com o Igor para tentar mudar essa lógica, mas não muda, não adianta. A gente tem que entender que o NS é uma causa urgente para a gente, e eu estou aqui com muito orgulho defendendo essa causa. E me sinto muito honrado de estar aqui trazendo algumas medidas para efetivar o NS, e quero que vocês prestem bastante atenção e que o sindicato esteja bastante atento com relação a isso. São propostas do nosso grupo aqui, que nós colocamos aqui no papel, e eu vou ler uma por uma aqui para vocês. Promover atos públicos e periódicos em favor do NS. Atos mensais. O NS já é uma causa decidida em todas as instâncias sindicais. Não temos mais o que discutir.
qualquer discussão sobre a necessidade do INSS é uma discussão que vai retroagir. Nós já discutimos, não temos mais o que discutir. Oficiar aos tribunais para que oficiem o STF e os tribunais superiores, pedindo alteração da escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário através de PL específico. Conseguindo ler sua letra, hein, Júlio? Tá bom, então. Marcar audiência com presidentes do STF e tribunais superiores para pedir alteração de escolaridade para o cargo de técnico judiciário através de PL específico. Oficiar a FENAJUF para pedir a reiteração do ofício encaminhado ao STF, que está lá, a gente não sabe aonde que está, né? Relativo ao INSS. Trabalhar junto aos parlamentares para justificar a alteração de escolaridade para o ingresso no cargo de técnico judiciário. Marcar seminário para setembro, agora de 2016, para discutir e deliberar medidas para a valorização dos técnicos judiciários. E, por último, gostaríamos de ter no site do Citraeng um link permanente informando o que é o INSS para todos os servidores, ok? Então, deixamos aqui bem claras as nossas propostas, a gente quer ver isso implementado urgente. O INSS é já. Vou passar a palavra para o Célio agora. Ô, Igor, você pode fazer um favor de falar, porque eu vou colocar todos os temas? Hein? Falaram à vontade, agora chega, né? Chega. Mas foi colocado pela mesa que seria debatido, além da Previdência, pode ser debatido. Ele vai apresentar as propostas agora. Que foi Vai relacionar as propostas para apresentar. foi debatido, por isso que eu foram Por isso que é fazer encerramento. Você, é uma proposta interessantíssima para você. Questão de horas. Pode ser. Pode falar. Eu acho Proposta? que Proposta? a gente fica criticando muito governos que estão querendo, com o perdão da palavra, ferrar a gente. Né? Então a gente faz muita crítica com o governo isso, com o governo aquilo, sabe, sempre apontando o dedo para quem está querendo prejudicar a gente. E o que eu tenho visto hoje, dentro vamos dizer, da categoria, são colegas querendo, assim, eu não sei por que querendo prejudicar os outros, né? Então, assim, achando que a demanda dele é mais importante do que a demanda do outro. Então, quando você fala assim, as questões são todas polêmicas, sabe? Eu acho assim, data base é fundamental, reforma da Previdência é fundamental, valorização dos cargos, qualquer que seja o cargo, é fundamental. Então, eu sou técnica, eu sou pela defesa do INSS também, e assim, o que eu tenho visto na rede, em rede social, então, é um negócio assim, tá faltando um Rivotril, entendeu? O povo não tem noção, o povo não tem noção do colega que está do lado, e fica falando que o governo está querendo ferrar a gente, entendeu? Então, assim, acho que assim, eu já vi a categoria mais unida em defesa dos direitos que estão sendo tirados, né? Igual eu falei, eu vim de uma área industrial que a defesa era muito unida e muito ferrenha, né? Então a coisa era pelo todo, e hoje em dia eu vejo uma divisão dentro da carreira que só enfraquece, e isso me entristece sobremaneira. Nossa, eu concordo totalmente com o que você falou. O que está faltando na nossa categoria é solidariedade. Solidariedade, a palavra é essa, solidariedade. Enxergar o outro, se colocar no lugar do outro. Mas é um trabalho mais de psicologia que a gente tem que fazer com o pessoal. Quando você fala do Rivotril, eu concordo totalmente, tá? Nós temos um departamento de saúde já. Nós já temos. Ó, uma dica que o... amenizar as problemas. Eu lembro direitinho de ver dirigentes sindicais divergindo numa greve, na época do subsídio. Palanque e os dois discutindo ferrenhamente. A partir daí eu falei assim, pô, perdeu a credibilidade, entendeu? Porque se você, no meio da rua, a gente já é mal visto, né? Você não culpa dele greve, ganha bem, a gente já tem essa pecha de malandro, né? Esse estigma. Então, assim,
Já está anotado e já vai ser feito isso aí. E outra Tranquilo. coisa, começa com a desvalorização de um cargo, termina na terceirização de todos os cargos. Começa o assistente, se não unir, gente, vai terceirizar tudo. Temos que lembrar do cargo do auxiliar, né? Processo auxiliar, processo eletrônico. Então, essa proposta é simplesmente reforçar o que o Rodrigo falou aqui e colocar especificamente o link do NS. E fazer um trabalho junto à base para amenizar essas tensões entre as categorias. Tá? Mas aí é um trabalho psicológico de... Isso. Não, perfeito. Questão de ordem. Questão de ordem ou proposta? Marca um minuto, vamos marcar um minuto. Só a proposta. Mentira, não é questão de ordem, só pegar o microfone. Eu não conselho Rivotril não, viu? 4 anos tentando largar, até que eu dei conta. Não. Pra dormir. Aqui, é só encaminhamento, é exemplo que eu falei naquele congresso nosso Triângulo Mineiro que você estava, né? Foi discutida a conjuntura aqui pelo Davi, né? Essa questão de análise da dívida pública, da Previdência. Eu entendo isso como análise de conjuntura. Importantíssimo, mas eu vou ser mais egoísta e vou pensar só na nossa carreira, numa questão que eu levantei lá. Não adianta a database, não adianta aumentar o repasse do orçamento, que hoje 3,5% para 6% para o Poder Judiciário. Não adianta implementar mais 200 bilhões por mês. Para nós não vai resolver nada enquanto servidores. Sabe por quê? Porque o orçamento é única e exclusivamente direcionado e dividido pelos membros da categoria. Deles, os membros. Os servidores não recebem nada. A exemplo de quê? Passivo de membro, juiz e promotor. Paga-se como? Administrativamente, paga-se. Passivo de servidor por mais... À vista e retroativo. E retroativo. Absurdo retroativo. Passivo de servidor. É direito, é justo? Paga-se? Não, entra na justiça que vocês recebem. Nós estamos com passivo hoje de 28 mil reais da FC6, vamos receber na justiça talvez. Então, infelizmente, não tem como fazer isso sem criar embate com os membros. É criar embate e conquistarmos cadeiras nas negociações do orçamento judiciário para que o servidor receba e faça parte da análise e das deliberações do orçamento judiciário. Eu não vejo outra maneira a não ser criando embate mesmo, criando embate, divulgando essas mazelas que estão acontecendo, desses retroativos absurdos e desses auxílios que estão sendo criados de forma absurda, né, que nada mais é de complementação para fugir